para todos, tá? Mas para mim é sempre bom convite vindo da UFES, do grupo de Feira de Santana. Para mim é muito importante, tanto a UFES quanto a Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica, que foi onde eu comecei a trabalhar com arboviroses, né? Com arboviroses. Então, para mim é sempre muito prazer, eu aprendi muito lá. Então, foi lá que eu aprendi e lá que nós começamos tudo isso. E eu sei o esforço que todos fazem, né, para trabalhar com pesquisa até com pouco recurso. Isso é importante, tá? E para mim, meu muito obrigado por isso. E melhor ainda, a gente fica sempre um pouco tímido em relação a lives, mas eu acho isso importantíssimo. Acho que é um dos pontos positivos do período de distanciamento social, não um dos pontos positivos da pandemia, mas do período de distanciamento social, porque está sendo importante para a gente poder, nós pesquisadores, nos aproximarmos mais da sociedade, mostrar o que a gente está fazendo, né? Em tempo real, a gente tentar mostrar os nossos resultados e tentar até explicar numa linguagem que as pessoas possam entender, porque isso é importante, né? Então, é uma dica aí para todos os alunos de pós-graduação que comecem a fazer mais isso, apresentar os seus resultados, os resultados dos seus projetos, tá? E se aproximar mais da sociedade, porque quem paga os nossos projetos é a população, é a sociedade que paga todo esse dinheiro que vem dos financiamentos. Bom, como eu disse, eu vou apresentar, né, o que a gente está aprendendo, né, fazendo vigilância epidemiológica e genômica, né, dessas arboviroses. O que a gente aprendeu, até para mostrar para vocês aqui, desses surtos recentes aí que teve de dengue, né, de dengue 1 e dengue 2, tá? Então, vou mostrar os resultados aqui que para a gente, os resultados mais novos que nós temos, tá? Que a gente vai enviar agora, acredito, não mais que segunda-feira a gente está submetendo, e o que até chegarmos também essa pandemia do SARS-CoV-2 aqui no Brasil. Então, eu vou mostrar baseado nos dados e nos nossos resultados, tá? Com o LACEN, Minas Gerais. Bom, meu nome é Luiz Alcântara, sou pesquisador lá do laboratório de Flavivírus, que é um laboratório referência regional em arbovirose da Fiocruz, né, frente ao Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, tá? E isso aqui, só para mostrar para vocês para todas as atividades que eu vou discutir aqui, tá? Qual a abordagem metodológica, resumidamente, que nós utilizamos. Então, se eu vou falar em vigilância genômica, eu tenho que mostrar o que nós utilizamos para gerar os genomas dos patógenos que eu vou apresentar. Nós utilizamos, acho que todo mundo, acho que dá para enxergar a setinha aqui, né? Que eu vou seguindo com a seta do mouse. Bom, nós utilizamos o sequenciador Minion, que é um sequenciador de quarta geração, né? Então, através das tecnologias em NGS, nós utilizamos esse sequenciador que é baseado em detecção da nova fita de DNA através de poros que está numa célula que é inserida nesse sequenciador. Então, a nova sequência passa por esse poro, certo? Aqui embaixo nós temos um gradiente, esse gradiente ele é alterado. A alteração nesse gradiente vai gerar, né, desse gradiente aqui, seja tem um polo positivo, outro negativo, e a alteração nesse gradiente gera um sinal, e esse sinal é transformado esse sinal é transformado no resultado que a gente quer, que são aquelas bases, né? E aí a gente tem o que? As nossas sequências. Primeiro, temos os dados brutos. Esses dados brutos são aprimorados usando alguns softwares que até o nosso grupo desenvolveu, que são programas de bioinformática que nos permite transformar os dados gerados no sequenciador nas sequências que nós estamos vendo aqui embaixo, né? Então, inicialmente, nós
com nossa parceria com os laboratórios centrais de saúde pública, né, dos estados, são os LACENS, e com o CGLab, que pertence, que é uma coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, nós fazemos todo esse trabalho, ou seja, nós selecionamos as amostras que vão ser sequenciadas, baseadas nas informações epidemiológicas, nos picos epidemiológicos do período que a gente quer trabalhar. Essas amostras selecionadas, com os dados selecionados, elas passam por uma nova reação de PCR para detectar o patógeno, no caso do vírus. Tá? Então, dependendo da carga viral, essa amostra ela segue para o sequenciamento ou a gente para, porque se a carga viral estiver muito baixa, não adianta tentar gerar o genoma total, que a gente não vai conseguir. Certo? Se o RNA estiver degradado, a gente não vai conseguir. Então, por isso que a gente seleciona de acordo com o CT. Por exemplo, para SARS-CoV-2, o CT que nós conseguimos uma melhor cobertura foi o CT 18. Tá? Bom, aí depois disso, nós realizamos a reação de sequenciamento. Então, para os alunos que estão nos seguindo aí agora, nós sabemos que para fazer esse sequenciamento, a primeira coisa que a gente tem que extrair o RNA passa para a reação de PCR para detectar o vírus, certo? Selecionamos as amostras que têm carga viral suficiente para dar continuidade, fazemos o cDNA. A partir do cDNA, nós fazemos a reação de sequenciamento, ou seja, é um PCR de sequenciamento contendo iniciadores, são primers, que vão cobrir todo o genoma. Tá? Depois, realizamos a dosagem da quantidade dos amplicons gerados. Né? Então, a gente mede o quê? A densidade óptica obtida. Dependendo da densidade óptica, nós damos continuidade, aí vamos preparar a biblioteca de sequenciamento, utilizando reagentes de sequenciamento, contendo, nós chamamos de barcodes, né, que é como se fosse o código de barra, que nós adicionamos a esses reads, a esses amplicons gerados. Tá? Aí, depois disso, nós vamos, depois que terminamos de preparar a biblioteca, a amostra vai ser aplicada nesse aparelhinho aqui, contendo uma célula chamada célula de fluxo, né, o Flow-cell. Tá? E hoje nós conseguimos, em torno de 6 horas, nós conseguimos gerar genomas, tá? Em questão de 6 horas, em 24 horas, nós já conseguimos, em torno de 24 horas, conseguimos 23 genomas numa única célula, ou seja, genomas provenientes de um determinado vírus ou determinados vírus provenientes de 23 indivíduos. Tá? Então, nós conseguimos nessa célula. E depois que nós temos a sequência, nós passamos para a técnica de análise. Então, dentro do grupo tem indivíduos que têm bom treinamento em bioinformática, que vão, além de gerar as sequências consensos, essas sequências são analisadas utilizando ferramentas de genotipagem, certo? E são agrupadas para entendermos o perfil filogenético, o perfil evolutivo dessas amostras, quem agrupa com quem, certo? E, a partir disso, passarmos para análises filodinâmicas, como, por exemplo, análises filogeográficas, né? Que são análises que nos permitem estudar a evolução desses vírus, dessas sequências, ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo utilizando também dados geográficos, nós conseguimos inferir sobre o perfil filogeográfico dessas sequências. E, a partir do momento que temos esses dados evolutivos, nós podemos integrar esses dados evolutivos com dados epidemiológicos e, utilizando determinados modelos epidemiológicos, nós podemos inferir sobre, por exemplo, o risco de desenvolvimento ou de introdução de um determinado vírus em uma determinada região.
Nós podemos, por exemplo, como foi feito durante o surto de febre amarela, né? Nós integramos os dados epidemiológicos, tanto dos humanos infectados quanto das epizootias, dos macacos, né, infectados, que morreram. Nós conseguimos inferir qual que foi o risco de introdução de ter ocorrido a transmissão silvestre em relação à transmissão urbana. Então, para isso, a gente precisa integrar esses dois resultados, tanto genômicos, evolutivos, né, quanto os dados epidemiológicos. Então, esse é um grupo bem dinâmico que trabalha, né, comigo, que tudo isso a gente consegue por causa dessa dinâmica desse grupo todo, né? Isso pode ser feito dentro do laboratório e pode ser feito também em laboratórios móveis montados dentro de ônibus, dentro de motorhome. Aqui está dentro do motorhome, aqui algumas pessoas trabalhando, né, aqui no motorhome. Isso pode ser feito fora do laboratório, ou seja, no caso de mosquitos, que nós, em algumas atividades, coletamos mosquitos, né? E então tem a coleta de mosquito, depois nós continuamos dentro do laboratório, né? E tá através também das análises, né, dentro dos laboratórios de bioinformática, que nós temos aqui em cima 3 do meu grupo, né, 3 pessoas do meu grupo, parceiros, e aqui durante cursos, tá? Que nós também realizamos workshops para fazer isso tudo, até chegarmos na análise. Por isso que tem esse número grande de pessoas aqui, né? Bom, e para essas análises, existem já programas de bioinformática disponíveis, certo? Inclusive, desenvolvidos pelo nosso grupo, junto com o grupo do pesquisador Túlio de Oliveira, da África do Sul, né? Então, tem várias ferramentas de genotipagem para vírus, todos esses vírus aqui listados, certo? Entre eles, chikungunya, tá? Coronavírus, no caso do SARS-CoV-2, né? Dengue, para enterovírus, tem também para Zika, febre amarela, tá? Então, todos esses já estão disponíveis e de livre acesso. Todos fazem parte do pacote de uma ferramenta de análise de metagenômica, tá? de um software de metagenômica, denominado também, desenvolvido pelo grupo, Genome Detective. Tá? Então, todos, quando o usuário utiliza o Genome Detective, com amostras provenientes de sequenciamento genômico ou de sequenciamento metagenômico, tá? A ferramenta identifica qual vírus. Se tem a ferramenta de genotipagem, já faz a genotipagem, certo? E te dá o resultado com cobertura, com número de reads, com profundidade, com tudo isso, tá? E uma das coisas que nós fizemos, utilizando todas essas atividades, né? Eu trago aqui 2 exemplos. Nós já fizemos várias coisas junto com a Bahia, mas eu trago aqui 2 exemplos por causa do tempo, senão não dá tempo. A nossa última vigilância genômica do chikungunya, né, do vírus chikungunya na Bahia. Tá? Que, rapidamente eu mostro aqui que isso nós fizemos, que nós tivemos a introdução do vírus chikungunya, né, em meados de 2014, a introdução de chikungunya em Feira de Santana, chikungunya, o genótipo SSA, né? O genótipo SSA, em Feira de Santana. Então, depois disso, tá, teve uma outra introdução em 2015, reintrodução em 2015. Isso está aqui dentro, faz parte aqui. Aqui nós temos aqui mostrando, né, no número C, aqui, um número semanal de casos confirmados, tá, de chikungunya, vezes o índice médio diário, né, que a gente chama de índice P aqui. Então, isso aqui, essas sequências não foi feita por a gente, essa vigilância genômica durante esse pico epidemiológico aqui, mas durante essas outras 2 reintroduções, sim, tá? Em 2017 e 2018.
que nós vimos que chikungunya, né, ele está sempre retornando à Feira de Santana após a introdução. Então, nós mostramos aqui que está nesses 3 grupos, esse I, 2Is e 3Is aqui, né, 1, 2 e 3, nós temos sequências provenientes do estado da Bahia, tá? Mostrando que os genomas, né, essas outras reintroduções, né, tanto nesse 1 quanto no 2, em 2017 e em 2018, tá? Todas em regiões ao redor dessas grandes cidades, né, que é Feira de Santana, Vitória da Conquista e Salvador. Então, isso já foi publicado na Emerging Microbes in Infection, né, em 2019 e foi aceito recentemente na PLOS, Neglected Tropical Diseases, né? Então, saiu esse mês passado isso aqui, que foi sobre a vigilância genômica das epizootias de febre amarela, né? Então, da febre amarela nas epizootias na Bahia, que a gente mostra aqui. Então, foram várias epizootias, como a maioria das epizootias, o material genético que chega até o LACEN, ele já chega na condição que o DNA já está todo degradado. A única coisa que a gente conseguiu foi sequências parciais, tá? Foi sequências parciais, e naquelas que nós conseguimos o genoma completo, que dá para ver aqui, está em vermelho, todos esses aqui em vermelho, né? Nesses ramos aqui, mostram 2 introduções. Então, essa que eu chamei de cluster 1, certo? Grupamento 1 e grupamento 2. Tanto no grupamento 1 quanto no grupamento 2, nós vimos o quê? Que esses ramos basais a esse grupamento, que está aqui em azul, acho que chamo de azul, azul, são sequências provenientes também de epizootias, tá? De Minas Gerais, mostrando que essa introdução do grupamento 1 aqui é proveniente de Minas Gerais, tá? Podendo ser também ter introdução a partir de Espírito Santo, que está em verde, só que Espírito Santo aqui nós não temos suporte para isso, porque o número de sequências é muito pequeno do Espírito Santo comparado com Minas Gerais. Então a gente teve introdução de Minas, tá? E provavelmente do Espírito Santo nessas regiões aqui onde houve epizootias, tá? Na região do Camaçari, ou próxima a Camaçari, né? Salvador, Santa Rita de Cássia, Feira de Santana e Ixu, e também de Pedrão, tá? E tivemos essa segunda entrada, essa segunda introdução aqui na região da cidade de Cordeiros, que é divisa com Minas Gerais. Então, a gente está vendo aqui que a entrada ela veio, se esse ramo basal aqui é de Minas, então, provavelmente de Minas Gerais. Tá? Então, isso aqui nós fizemos, geramos esse trabalho junto com a Bahia, tá? Junto com o LACEN Bahia. Quando eu falo LACEN Bahia, está incluído também a Secretaria de Saúde, né, e a vigilância epidemiológica de todas essas cidades, porque quando a amostra é coletada, ela é coletada pela vigilância epidemiológica de determinada cidade. Eles enviam para o LACEN. Então, tem atividades que são realizadas lá na secretaria ou na vigilância. Tem atividades no LACEN, certo? Como o sequenciamento, além do sequenciamento que foi realizado também junto com a equipe do LACEN. Tá? Porque nós priorizamos treinar, ir até o laboratório, no caso o LACEN, e trabalhar junto com eles. Tá? Mesmo que nós somos um laboratório de referência, nós também estamos, o laboratório de referência, colaborando nessa capacitação. Tá? E agora, depois disso, eu já vou passar aqui para o que nós fizemos de dengue, até chegar no Covid, por causa do tempo. Então, eu tirei muita coisa, tá? Então, só para a gente ver que nós primeiro treinamos através de todas as atividades anteriores, tá? Conseguimos melhorar os nossos protocolos de sequenciamento e de análises, treinar mais pessoal, como eu disse numa live ontem, né? Treinar mais pessoal, principalmente do LACEN,
dos LACENs, tá? Que para capacitá-los a fazer isso tudo. Com isso, nós fizemos uma etapa do nosso projeto, que é o projeto denominado Zebra 2, que é Zika in Brasil, Real Time Analysis, segunda etapa, né, second step, que é um projeto que foi financiado pelo CNPq, que teve muito apoio da OPAS, muito apoio do Ministério da Saúde, tá? Muito apoio do laboratório de referência onde eu estou, que é o LabFla, né, no Rio, muito apoio da vice-presidência dos laboratórios de referência, que fica no Rio de Janeiro, que é coordenado pelo professor Rivaldo Venâncio, tá? Então, tudo isso com muito apoio de muita gente. Há muito apoio de Feira de Santana, tá? Então, a gente teve muita ajuda de todo mundo para fazer para as atividades desse projeto. E a nossa última etapa, o ano passado desse projeto, que ele não só contempla a Zika, mas todos os outros arbovirus, tá? Foi no centro-oeste do país. O que nós fizemos no centro-oeste? Nós, de motorhome, contendo um laboratório, nós montamos esse laboratório numa empresa, do motorhome, e esse motorhome se deslocou para Cuiabá. E o grupo todo que vocês estão vendo, aqui, grande parte desse grupo aqui é de um dos LACENs, e outros são das pessoas do meu grupo, que estão treinados também e que foram de avião até Cuiabá. Nós nos encontramos em Cuiabá, todo mundo ficava no mesmo hotel, tá? E o laboratório, o motorhome ficava estacionado dentro do LACEN, contendo o laboratório de sequenciamento, o MinION. Tá? Isso para evitar de fazer o sequenciamento dentro do LACEN e evitar contaminação dentro do LACEN devido aos amplicons que são gerados. Aí, tá? Então, não foi... Já me falaram que a gente estava fazendo esse motorhome, esse laboratório móvel para se exibir no projeto, mas não foi isso. O que a gente estava querendo, isso é muito caro, porque como a gente vai se exibir gastando dinheiro, né? Isso foi feito para evitar contaminação dentro dos LACENs. Então, todas as atividades anteriores ao sequenciamento poderiam ser feitas no LACEN, até a reação de PCR. Depois, vinha tudo aqui para dentro do motorhome. Desculpa aqui. E aqui dentro do motorhome era feito o sequenciamento. Ficávamos alguns dias aqui em Cuiabá, depois nos deslocamos para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, agora dentro do motorhome, todo mundo, tá? E continuando o nosso trabalho, ou seja, continuando as análises. Então, todas as análises, né, de bioinformática, montagem dos genomas, análises evolutivas, a gente continuava ao longo desse caminho, até chegar em Campo Grande. Lógico que é muito longo esse caminho, nós paramos para... Aqui está Pedro Gomes, nós paramos em uma outra cidade aqui, chamada Coxim, tá? Então, entre Cuiabá e Campo Grande. Depois de Campo Grande, a gente parava um pouquinho para contemplar toda essa região, que é muito bonita, né? Parávamos para contemplar isso, chegamos em Chapadão do Sul, descansamos, e em Chapadão do Sul, daqui partimos para Goiânia. Em Goiânia, a mesma coisa, ficávamos parados na mesma área do LACEN e fazíamos a mesma coisa. Tá? E nisso aí nós selecionamos amostras, tá? Em nenhum momento levávamos amostras, porque as amostras ficavam nos LACENs. Nós não tínhamos contato com o nome do paciente, nem com dados do paciente, certo? Somente com dados epidemiológicos que são necessários para análises evolutivas, análises filodinâmicas. E fizemos em Goiânia a mesma coisa. Tá? Depois de Goiânia, partimos para Brasília. Continuamos em Brasília. Em Brasília, depois, finalizamos o motorhome, voltou para São Paulo, onde ele foi alugado, certo? Voltou para São Paulo e cada um voltou para a sua cidade, né? Muitas pessoas de São Paulo foram, de Salvador, do Rio de Janeiro, de vários locais. Tinha gente até da Holanda que veio para participar,
tá? Pesquisador da Holanda e de vários locais, que vieram da África do Sul, tá? De Minas Gerais. Então, chegamos aqui acabamos em Brasília, tá? Voltamos e fizemos a apresentação dos resultados já aqui em Brasília, tá? Então, nós fomos para o prédio da OPAS no Brasil, e apresentamos os resultados, tá? Já montamos as análises evolutivas, os resultados iniciais lá, e isso mostramos para eles. E finalizando em Brasília, quando voltamos, uma semana depois, fizemos os relatórios de todo o resultado, explicando todo o resultado obtido até aquele momento. Claro que essas análises todas foram refinadas, né, com o tempo. A gente mandou esse relatório para os LACENs, para o Ministério da Saúde e para a OPAS, certo? Então, durante esse evento todo, nós coletamos mosquitos também, mas eu não vou apresentar resultados aqui. Nós fizemos sequenciamento de chikungunya, de zika, tá? Mas nada vai ser demonstrado aqui, eu só vou mostrar para vocês os resultados de sequenciamento de dengue. Então, durante esse evento aí com o motorhome, né, nós trabalhamos para investigar, né, a epidemiologia molecular de dengue 1 e dengue 2, porque estava tendo surto tanto de dengue 1 quanto dengue 2 no Brasil, tá? Isso aqui com amostras provenientes tanto de 2015 como 2019, tá? Para entender a dinâmica, tá, do espalhamento espaço-temporal desse vírus, né? Tudo isso tendo junto aí esse laboratório móvel, né? E também fizemos, em 2019, demos continuidade a esse treinamento que nós demos aos LACENs. Nós continuamos o treinamento, mas só que agora fizemos de um jeito diferente. Nós, ao invés de irmos até os LACENs para fazer tudo isso e treiná-los, nós buscamos todos, trouxemos todos para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, vocês estão vendo esse grupo grande aqui, tá? Com um grande apoio do nosso amigo aqui do Ministério também, que é o Jocélio, tá? Que organizou um excelente curso, tá? Que é um curso de tecnologia de sequenciamento genético, né? Baseado em nanoporos, utilizando o MinION, tá? Para investigação temporal e epidemiológica do surto de dengue, certo? Ou seja, foi um curso em que teve treinamento, as pessoas foram para o laboratório, era muita gente, dividimos em grupo. O laboratório que nós utilizamos foi o laboratório do LACEN, Minas Gerais. Eles montaram vários laboratórios, a gente dividiu o grupo. E lá foi feito sequenciamento de dengue. Essas amostras de dengue aqui foram mais amostras provenientes do LACEN Goiás, teve LACEN Pernambuco, LACEN Bahia, LACEN Distrito Federal, teve LACEN Minas, tá? Então, teve de vários LACENs que enviaram amostras. Essas amostras aqui, elas foram sequenciadas, então dá para ver que o povo no laboratório. Depois do sequenciamento, nós fizemos o quê? Nós juntamos todos os alunos de pós-graduação e o pessoal da vigilância dos laboratórios de saúde pública e fizemos o quê? Um curso de bioinformática voltado para epidemiologia e evolução viral e utilizamos como amostras para serem trabalhadas nesse curso os genomas que foram gerados durante os primeiros dias do curso. Tá? Então, eles analisaram, os alunos analisaram as sequências geradas durante o evento e esses resultados preliminares foram apresentados por eles. E vocês estão vendo nessa foto aqui, onde eu estou com a seta, que é as apresentações dos resultados preliminares. Claro que não eram resultados já prontos para publicação. Tá? Já prontos para publicação. Depois disso, todo mundo foi para sua casa e quem continuou tornando melhor esses resultados, ou seja, refinando melhor os resultados para enviar, para gerarmos um produto
que fosse muito bom para a publicação. Então, nós tivemos, então, análise de dengue proveniente de 2 eventos. Um durante o evento móvel, ao longo do Centro-Oeste, e outro em Belo Horizonte, durante um curso. Tá? Então, no total, foram 227 amostras de dengue geradas, né, do vírus dengue, e dessas, 57 foram de dengue 1, do genótipo 5, e 170 de dengue 2, do genótipo 3, além de algumas amostras que foram sequenciadas no Panamá, certo? Então, o grupo do Panamá, porque durante o curso veio gente também da Argentina, Uruguai, de vários países da América, da América Latina, vieram para o curso. E veio também um grupo do Panamá, do Panamá, né? Da cidade do Panamá. Então, eles sequenciaram utilizando tudo que eles aprenderam, tá? E essas sequências, elas também foram adicionadas. Então, além dessas 227, tem algumas do Panamá, que são 6 a 8 genomas, eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, dessas amostras de dengue, elas foram processadas de 2 diferentes modos, né? Então, vocês estão vendo aqui, porque a gente escolheu estados, né, no Centro-Oeste, estados no Sudeste e estados na Bahia, tá? Na Bahia, estados no Nordeste. Então, tem Centro-Oeste, Sudeste, nós tivemos, né, Minas Gerais. Depois, nós agregamos também outras amostras do Rio de Janeiro, amostras de São Paulo, de Ribeirão Preto, tá? E aqui Pernambuco e Bahia no Nordeste, tá? Porque Pernambuco e Bahia é onde estava a maior incidência de dengue, mais dengue 1, tá? No Nordeste. E só para mostrar para vocês, em relação ao genoma gerado, o que eu mostro aqui nesses 2 gráficos? O gráfico 1 é de dengue 1, genomas de dengue 1, e no gráfico 2, genomas de dengue 2. Se você olhar entre 1988 até 1999, tá? Aqui é 2020, então, até 1999, nós geramos mais da metade dos genomas gerados juntando todos os genomas de dengue 1, certo? Todos os genomas de dengue 1. Então, a maioria foi gerado por esse estudo, tá? Ou seja, foi 55% das 104, 57 genomas, tá? Em relação ao dengue 2, tá? Os primeiros genomas saíram a partir estou falando aqui do Brasil, saíram em 1990, se a gente for aqui até 1999, nós temos o quê? 60% dos genomas foram gerados nesses 2 estudos juntos. Tá? E por que a gente se concentrou nessas regiões? Porque eram as regiões de maior incidência, tá? As regiões de maior incidência de dengue, nessa época aí. Na época que eu falo, entre 2018 e 2019. 2020 ainda continua, certo? Mas eram as regiões de maior incidência no Brasil. Tá? E o que a gente vê aqui nessa análise filogenética, que eu chamo de uma análise filogenética qualitativa, que utiliza o método de verossimilhança máxima. Tá? Essa análise filogenética de dengue 1, genótipo 5, primeira coisa, nós pegamos todas as sequências de dengue geradas, submetemos aquele Genome Detective, aquele programa, ele nos deu o quê? A cobertura, certo? Nós selecionamos os genomas e nos dá também qual que era o sorotipo, confirmava o sorotipo, ou seja, sorotipo 1 ou sorotipo 2, e nos dava o genótipo. Então, a gente não precisa fazer uma análise filogenética só para mostrar o genótipo. Então, o que a gente fez? Nós pegamos todo esse dengue 1 genótipo 5 e juntamos sequências referências, várias sequências referências, tá? E essas sequências e fizemos essa análise de verossimilhança máxima. O que a gente viu? O que está aqui entre linhas pontilhadas são as novas sequências de dengue 1, agrupadas com outras de dengue 1 já sequenciadas, com outras referências. O que a gente vê é que todas as nossas sequências geradas, né, foram que
57 sequências completas de dengue 1 geradas nesse estudo, mais 501 disponíveis do GeneBank, né? Sequência de referência. Então, essa análise revelou 3 grupamentos distintos, né, que eu chamo aqui de grupo 1, a Clade 1, né, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, né. O grupo 1 parece ter sido substituído, quando a gente vê esse grupo 1 aqui, ele parece tá sendo substituído pelo 2 e pelo 3, tá? Eu vou mostrar o porquê que ele está sendo substituído, porque aqui dentro desse grupo não tivemos nenhuma sequência proveniente de amostra coletada em 2019, somente até o 2018. São as sequências antigas e sequências até 2018, né? Então, a gente está tendo uma substituição disso aqui. Isso é importante, epidemiologicamente, isso é importante saber. Isso é importante para diagnóstico, isso é importante para o diagnóstico, isso é importante para a vacina, tá? Porque para fazer melhoramentos nos métodos de diagnósticos e de vacinas para dengue, nós sabemos que o melhor para ser utilizado, por exemplo, em relação ao Brasil, é melhor ser utilizado são sequências que ainda estão circulando, são sequências provenientes do grupamento 1 aqui, do grupo 1 e do grupo 2, já que esse aqui ele está desaparecendo, né? Aqui eu faço, agora eu estou fazendo análises temporais, tá? Uma análise filogeográfica. Então, nós temos aqui uma análise filogeográfica só do grupamento 1, aquele que está desaparecendo. E o que a gente vê aqui, né? Então, aqui nós temos aqui 25, são 8 novas sequências, todas essas que têm essas bolinhas são as sequências novas do grupo 1. Nós vimos aqui que nós temos sequências, tá? Entre 2000 e 2000, as sequências todas aqui provenientes são entre 2000 e 2018, tá? As nossas sequências aqui foi entre 2016 até 2018. Tá? Então, nós tivemos aqui entre 2016 até 2018. A maioria foi, a gente tinha a clínica dos pacientes cujas amostras foram provenientes, né? A maioria foi de dengue clássico, né? Que nós tivemos, tá? Aqui, não, dengue clássico, não, desculpa, de dengue severo, tá? Que a gente teve aqui dengue severo e tivemos um caso de óbito. Então, nenhum caso de dengue clássico, tá? Do dengue sem sinal de alarme, tá? Claro que isso não tem nenhuma relação isso com a clínica, porque isso aqui tem um viés que é a reamostragem das amostras que a gente pegou para sequenciar, foram muito mais que isso, mas nem todas tiveram carga viral suficiente para continuar no sequenciamento. Então, pode ser que daquelas que não entraram para o sequenciamento, são amostras também desse grupo, tem amostras desse grupo e que seja relacionada a dengue sem nenhum sinal de alarme, tá? Então, isso não tem nenhuma significância. Bom, o que a gente veio aqui, que, né, incluindo as novas sequências nesse quadro, foram principalmente de casos graves, como eu disse, né? E que o ancestral comum de todo esse grupo aqui está entre 1900, tá entre 2000, cadê o TMC? Entre 1998 e o ano 2000, que é esse aqui, que essa introdução veio a partir do nordeste, do norte do país. Então, nós temos aqui o norte do país, está em azul. Então, a partir do norte do país, certo? Nós tivemos a introdução desse grupamento de dengue 1, genótipo 5, no sudeste, tá? E do sudeste foi para nós temos aqui o nordeste do país. Isso aqui são 3 genomas, referências que tem de Pernambuco, tá? E que essa introdução aqui no norte, provavelmente através das Ilhas Virgens Britânicas, né? Eu mostro aqui para vocês. Bom, e em relação ao grupo 2, o que a gente demonstra na filogeografia, né? Então, foram 22 novas sequências desse grupo 2 aqui, tá? Então, nós tivemos, em relação à clínica, nós tivemos todos os grupos aqui, tá? Os 3, com sinal de alarme, dengue severa e os óbitos, tá?
Esse clado 2 formou um único subclado monofilético, nós estamos vendo aqui um único subclado monofilético, né? Suportado, que continha sequências tanto do sudeste, quanto em laranja aqui nós temos sequências do nordeste, quanto sequências do centro-oeste. Então, nós tínhamos das três diferentes regiões, tá? E também tínhamos sequências do Paraguai. Então, essas sequências aqui do Paraguai foram sequências geradas até durante um estudo nosso. O que a gente vê que, a partir do sudeste, que houve a entrada no sudeste do Brasil, teve a entrada desse grupamento 2, né, dessa variante 2, do dengue 1, genótipo 5, tá? Então, a partir do sudeste, e no sudeste a entrada foi a partir de outros países da América Latina, tá? Então, houve a entrada tanto continuando no sudeste, quanto no Paraguai. Então, a entrada no Paraguai foi a partir do sudeste do país, né? E daqui da região sudeste foram para as outras regiões, chegando por último na região centro-oeste, tá? Então, a gente vê aqui, né, que da região sudeste o vírus aparentemente moveu-se em direção à região nordeste e depois para a região centro-oeste. E em relação ao clado 3, nós vimos que a maioria das sequências, que foram 27 novas sequências, se agruparam nesse grupamento 3, nessa variante 3 do dengue 1 genótipo 5, tá? E revelou também um único subclado monofilético, mostrando que essa entrada também foi a partir do norte do país, que recebeu esse vírus, né? A partir de outros países da América Latina, tá? Então, no norte do país. Então, houve a entrada no sudeste, nós temos aqui sudeste, e no nordeste do país. E do nordeste do país, indo novamente para o sudeste e para a região centro-oeste. Então, o que a gente está vendo aqui é que o vírus está se restabelecendo, essa variante está restabelecendo no nordeste do país, havendo aqui uma reintrodução mais recente no centro-oeste, a partir do nordeste. Tá? Então, a maioria dessas amostras eram todas da Bahia e, né, do estado da Bahia e do estado de Pernambuco, essas do Nordeste. Tá? E eu mostro para vocês aqui uma análise do sinal temporal desses clados, desses grupos 1, 2 e 3, tá? Do genótipo 5 do dengue 1. Aqui nós temos dengue 1, dengue 2, dengue 3. Então, o que é isso aqui eu mostro para vocês? Ao longo do tempo, tá? Como que está o sinal filogenético, tá? Quando nós comparamos essas sequências, fazemos uma análise temporal em relação àqueles ramos que ligam, voltar aqui, tá? Quando eu olho qual que é o ancestral comum mais antigo de todas essas amostras daqui do dengue 1, tá? O ancestral mais antigo deles é esse aqui. É quando aconteceu a introdução a partir do norte do país. Então, eu estou vendo aqui qual a distância, ao longo do tempo, a variação genética observada, certo? Ao longo do tempo, de cada uma dessas sequências, de cada ponto desse, em relação ao ancestral comum mais recente. Então, quando eu olho aqui dengue 1, dengue 2 e dengue 3, o que eu vejo aqui? Que todas se aproximam dessa linha aqui, então o sinal filogenético foi muito bom, certo? O sinal temporal foi muito bom nas nossas análises, mas a gente vê que em dengue 1 eu tenho uma maior heterogeneidade das sequências mais próximo dessa linha aí, certo? Então nós temos as nossas amostras mais próximas, mais separadas uma da outra. Enquanto aqui nós temos aqui um resultado mais homogêneo. Então, lá em cima mais heterogêneo, aqui mais homogêneo. Isso nos sugere, tá? Isso nos sugere
a fixação principal, a fixação está se tornando fixo mais esse grupo 2 e esse grupo 3, tá? E o desaparecimento desse grupo 1, certo? Que é o que a gente viu antes, que nós discutimos antes, tá? Então, isso só reforça o que a gente já tinha dito. E em relação a dengue 2, né? Dengue 2, todas as sequências de dengue 2, na ferramenta de genotipagem, foi mostrado que ele era do genótipo 3. Então, isso aqui é uma análise também de verossimilhança máxima, certo? De máxima verossimilhança, né? Das sequências de dengue 2. Todas foram do genótipo 3, então fizemos uma análise de filogenética, né, baseada nesse método, e somente com sequências referências, que são todas essas que estão aqui em azul, não sei se é azul ou verde, acho que é verde, né? Todas que estão em verde, somente as que estão em vermelho, que são sequências do Brasil. Dessas sequências do Brasil, as que têm uma bolinha aí na ponta são sequências geradas nesses estudos, tá? Então, nós não tivemos, na nossa árvore, nós vemos que o genótipo 3 do dengue 2, ele mantém aquilo que já se sabia, certo? Ou seja, uma linhagem que nós chamamos de BR1, a sequência do Brasil está aqui nessa linhagem do BR1, outra se encontra na linhagem BR2. No BR1, nós só tem nenhuma das nossas sequências entrou aqui dentro desse grupo. Aqui só tem sequências provenientes entre 1990 e 2000. No BR2, em 2000 e 2006, nenhuma delas se agrupou com essas, certo? Mas tivemos sequências que se agruparam nesses outros dois grupos, nessas duas linhagens, que outros chamam de clado só, né? Que são essas sequências aqui, essas três que eu estou mostrando, essas três bolinhas aqui, que são sequências de 2008 de Goiás, certo? E essas outras três aqui, de dengue 2, de São Paulo, de Ribeirão Preto. Então, as sequências que nós colocamos em São Paulo aqui são sequências dessa linhagem, da BR3, tá? Que aqui só tem sequências de 2006 a 2016, tá? Nenhuma das outras ficou dentro desse, ficou somente na linhagem 4, e foi demonstrado recentemente também, tá? Num paper que foi feito por São Paulo, um grupo de São Paulo, tá? Bom, mas e o que a gente mostra? Que em 2016 estava circulando em São Paulo dengue 2, genótipo 3, mas de uma outra linhagem, da linhagem BR3, em 2016. Tá? Porque a gente queria saber qual que é a origem dessa linhagem, qual que é a origem dessa linhagem BR4 no Brasil. Será que é diretamente do Caribe? Não. Será que veio diretamente do Caribe e entrou em alguma dessas três regiões aí, ou na região norte? Né? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu que essas amostras aqui não são. Então, a gente foi para cá. O que nós fizemos? Nós pegamos esse grupamento todo 4 aqui, essa linhagem 4, e fizemos uma análise filogeográfica somente dessa linhagem 4. Aqui é essa análise filogeográfica que a gente tem aqui na barra entre 2014 a 2020. Aqui embaixo, essas barras mostram aqui a clínica, né, de dengue, certo? Óbitos, dengue severa ou dengue sem nenhum sinal de alarme. Quanto mais claro, vai para menos sem nenhum sinal de alarme. E com amostras provenientes do Sudeste, do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil, né? Que está em verde, Centro-Oeste. Tá? E o que a gente vê aqui? Que nós vimos que isso não tinha sido mostrado ainda, tá? Já sabia que existia essa linhagem 4, mas agora a gente vê que essa linhagem 4 ela está se dividindo, certo? Formando dois grupos que nós chamamos de BR4L ou BR4L1, tá? Que é essa linhagem aqui, BR4, né? Linhagem 1,
e BR4, linhagem, sublinhagem, no caso, 2, né? O que a gente vê aqui? Que dentro desse grupo 2 aqui, nós só temos amostras provenientes de só isolados amostrados entre 2018 e 2019. Aqui também a gente tem de 2018 e 2019, mas nós temos também amostras de 2016, de 2017. Tá? O que a gente está vendo é que essa variante BR4, ela, com o tempo, ela pode se transformar toda nessa variante aqui, ou seja, o vírus está acumulando mutações, tá, ao longo do tempo, e essa variante aqui, ela tenta se tornar mais fixa em relação à variante 1, tá? A variante BR4L1, tá? E aí, o que a gente viu? A gente viu aí, né, que foram 181 isolados das regiões Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, né, que foram, que nós analisamos, tá? E observamos que os isolados do Nordeste e do Centro-Oeste estavam intermixados em ambas as linhagens, tanto o BR4L1 quanto o BR4L2, tá? Indicando essas múltiplas introduções do Dang2 que ocorreu nessas regiões. Então, se a gente vê aí, está uma mistura de cor em todos, certo? E nós vimos que, em relação ao Nordeste do país, tá, nós temos a maioria das amostras dentro do que a gente chama que é o mais antigo em relação ao 2, né, dentro da sublinhagem, né, que eu chamo de BR4L1 em relação a L2. Aí o que a gente viu aqui também é que se esperava que a origem desse surto de dengue 2 no país agora fosse alguma entrada através de algum estado, que foi o estado de Goiás, tá? Então esperava-se isso aí. E o que a gente viu que não? Aquelas as amostras de Goiás, elas ficaram aqui, mas elas estão aqui dentro desse BR4L1. As únicas sequências que ficaram como sequências basais, nós temos aqui o ramo basal, ou seja, estão mais próximas do ancestral comum aqui, a todas elas, que é esse pontinho aqui, tá? São 3 sequências de Minas Gerais, de 2016, mostrando que a entrada provavelmente aconteceu em Minas Gerais, certo? Em meados de 2014, tá? E que se persistiu em 2016, não é isso? E que depois houve a entrada nesses diferentes estados, né, dessas 3 diferentes regiões, tá? E, por último, uma segunda introdução, dando esse BR4L aqui, tá? Foi isso que nós mostramos, e nós mostramos também, fizemos análise, calculamos o sinal temporal, e olha como as amostras se agrupam juntas. Nós não temos elas uma heterogeneidade ao longo do tempo, tá? Não temos essa heterogeneidade ao longo do tempo, como eu já tinha explicado antes. Bom, isso tudo está dentro de um manuscrito que a gente está submetendo, acredito, no máximo segunda-feira agora, né? Só está esperando o GenBank liberar os números de acessos. O paper está escrito, já está na revista, né, para ser submetido para a Lancet, que contém mais de 170 pessoas. Aqui vocês estão vendo um pequeno grupo, né, e aí nós criamos um grupo grande aqui, que é um grupo, né, de vigilância arboviral genômica da América Latina. Por que América Latina? Porque nós tivemos também pessoas de outros países envolvidos durante essas atividades. E aqui se encontra o restante de pessoas. Clicar aqui, vai aparecer o nome e a filiação das outras pessoas, que também são autores do artigo. Tá? Então, são mais de 70 pessoas, e tudo isso, depois da gente trabalhar com os LACENs, o LACEN Minas começou a fazer também, com a pandemia da Covid-19, ele fez a mesma coisa, né? Essas análises, tanto epidemiológicas quanto análise evolutivas, né? do SARS-CoV-2 no início da epidemia em Minas Gerais.
Claro que estivemos junto ali, certo? Para as análises, durante as análises, mas todo o processo de geração dos genomas foi feito por Minas. Assim como grande parte do sequenciamento no de dengue, que eu mostrei anteriormente, que foi feito por Minas Gerais. Aqui eu mostro aqui, em relação a essas atividades, né, do SARS-CoV-2 em Minas Gerais, todos esses eventos aqui abaixo da linha do timeline aí, né, abaixo dessa linha, são eventos de entrada de indivíduos de fora do país, indivíduos que foram para outros países, na Europa, nos Estados Unidos, né, e voltaram infectados. Voltaram infectados e deu início à transmissão comunitária. Tá? E nisso aqui teve a introdução, foi confirmado a primeira morte aqui em Belo Horizonte, né? Foi 29 de março, tá? E nós trabalhamos com essas amostras durante esse período todo aqui, fazendo o LACEN, né? Trabalhou com o sequenciamento e começamos a trabalhar, fizeram sequenciamento em 5 de abril de 2020 agora, tá? Na FUNET. Mas, ao longo desse tempo, surgiram alguns casos suspeitos, os primeiros casos suspeitos. Então, o primeiro caso, nós tentamos fazer metagenômica, né? A gente estava com nós temos o protocolo de metagenômica também, utilizamos primes randômicos para vírus. Então, a gente fez o viroma, né? E não encontramos SARS-CoV-2. Fizemos o sequenciamento com os primes do SARS-CoV-2, não encontramos nada, que é essa primeira tabela aqui. Tá? Essa amostra foi enviada para o Hospital Albert Einstein. Eles fizeram o viroma, não encontraram nada, certo? Foi enviada no início de tudo, foi enviada para o laboratório de referência em vírus respiratórios do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, e eles fizeram o diagnóstico e deu o diagnóstico de rinovírus. Mas quando nós fizemos a metagenômica, a gente não encontrou SARS-CoV-2, mas nós confirmamos o que o laboratório de referência já tinha demonstrado através da PCR em tempo real, que foi o rinovírus, que nós conseguimos aqui quase uma cobertura, tá, de 88,5% do genoma, utilizando o nosso protocolo no MinION. Tá? Aí depois teve o segundo caso suspeito, que está aqui abaixo. O segundo caso suspeito também teve os mesmos destinos de amostras, tá? E foi negativo para o SARS-CoV-2, tanto no Einstein quanto no laboratório de referência, no diagnóstico. Mas no Einstein eles fizeram também o viroma e não encontraram não tinha nem SARS-CoV-2, nem nada, nenhum outro vírus. E a gente detectou aqui, com o nosso protocolo, o picobirnavírus, né, que eu já disse em algumas outras coisas, que é um vírus entérico que só foi relacionado a alterações respiratórias em uma publicação, duas publicações, uma na publicação na Emerging Infectious Diseases e outra no Lancet, há muito tempo, tá? E é um relato de casos, e que essa paciente aqui, quando nós fizemos, vocês verem aqui na metagenômica, da picobirnavírus de cachorro, tá? Bom, mas ela veio da China, mas ela pode ter tanto chegado com esse vírus, quanto aqui ela pode ter também, porque nós sabemos que esse vírus aqui é circulante em cães, ele é circulante em porco, né, o picobirnavírus, tá? Então, a gente sabe, então ela pode ter obtido tanto lá quanto aqui. Aí, o interessante é que ela tinha sintomas respiratórios, tanto que o vírus aqui da metagenômica, detectado na metagenômica, foi a partir das amostras do suave nasal. Né? E é interessante também que houve transmissão do vírus da paciente para a médica, que também teve os mesmos sintomas, inclusive respiratórios, certo? E para a irmã também, que estava acompanhando ela. Tá?
Então, em relação aos 40 genomas que geramos, né, que foi gerado e que analisamos do SARS-CoV-2 em Minas Gerais, nós estamos vendo que em verde são as amostras de São Paulo, o total de casos de São Paulo na época, certo? Porque eu vou só voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês que o nosso sequenciamento foi em 5 de abril. O sequenciamento foi em 5 de abril. Tá? Então, foi logo no início da epidemia aqui em Minas Gerais. Né? Então, nessa época, Minas Gerais tinha poucos casos, tá? Tinham poucos casos, nem chegava muito próximo nem de São Paulo, nem do Rio de Janeiro em azul, né? E São Paulo em verde, certo? E nós, nessa época aí, né, o fator R, né? O fator R, que é o número reprodutivo aí, era de 1,82, era maior que 1,82 em Minas Gerais. Nós realizamos, com os genomas, a gente realizou as análises evolutivas, lembrando que as análises evolutivas aqui foram de 40 genomas. Desses 40 genomas, apenas um ficou se agrupou, né, junto com outras sequências tanto do Brasil quanto sequências de outros países, como da Europa, China, tá? Então, se agrupou com a linhagem A, com sequência da linhagem A, duas amostras com sequência da linhagem B, tá? E o restante, né, como foi 40, 37, se agrupou dentro da linhagem B1, que é o que mais está circulando hoje, tá? O que nós fizemos, então, o que nós sabemos é que o vírus ele acabou de surgir. Esse vírus acabou de entrar na população, no humano. Ele acabou de iniciar. Então, aí nós não temos um ano de circulação desse vírus. Então, ele está acumulando mutações, mas essas mutações, a gente não sabe se essas mutações vão se tornar fixas ou vão desaparecer. Né? Quando a gente calcula a variabilidade viral, né, a taxa evolucionária, a gente calcula por ano o número de mutações por sítio e por ano. Então, a gente não tem um ano, então a gente não tem como calcular isso. A gente não tem como comparar ele com influenza. A gente não tem como comparar ele com dengue, com zika, certo? Porque tem menos de um ano que ele está circulando. Então, a gente fez aqui uma árvore temporal, uma análise bayesiana, né? Mas não conseguimos fazer uma análise filogeográfica ainda, porque a gente não tem heterogeneidade ainda suficiente para isso entre as sequências, certo? As sequências, então, estão muito homogêneas. Então, aqui nós fizemos a árvore temporal aqui para a análise bayesiana, com uma das amostras que ficaram na linhagem A. Então, ela se agrupa aqui junto com sequências provenientes de diferentes países da Europa, assim como da linhagem B, certo? Então, na linhagem A, somente uma introdução em Minas Gerais. Da linhagem B, nós tivemos 2 introduções, né? E aqui nós vimos, olha, o quanto de introduções nós tivemos. Uma introdução, depois 2 introduções. Não, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, dá mais de 9, se eu contei direito aqui, dá até mais de 9 introduções do vírus no país, né? No país, desculpa, no estado de Minas Gerais, tá? Então, isso tudo aqui, isso aqui eu posso passar, né? Então, o que a gente... Não, isso aqui eu não falei ainda não. Isso aqui tudo eu já falei, né? Então, o que a gente vê aí que a gente teve uma distribuição dispersa do vírus no estado de Minas Gerais até aquela data. Hoje a situação pode estar um pouco diferente, porque muita coisa mudou ao longo do tempo, né? Uma distribuição mais dispersa, múltiplas introduções, nós já falamos, né? E múltiplas introduções até devido a esses viajantes infectados que entraram no estado. Então, foram muitos casos de entrada, tá?
A gente viu aí ao longo da apresentação, né, que a taxa de observação de casos em Minas Gerais era, naquela época, de 15,3%. Isso indica que 1 em cada 7 casos, né, foi reportado no estado naquele período, e que a estimativa do fator reprodutivo aí, que era maior que 1, né, como foi demonstrado. E durante todas essas atividades, a gente sempre tentou manter, né, uma equidade de gênero ao longo do nosso, dentro do grupo, certo? Dentro de todo o grupo, tá? E procurando sempre por projetos que pudesse manter todo esse grupo com bolsas de estudo, ou mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado, ou pesquisador visitante, né? Sempre pensando, então, no engajamento social desses jovens que estão trabalhando. E também pensando sempre no acesso aberto de dados, né? Todos os resultados no pré-print, né? No pré-print, com relatórios para o Ministério, para a OPAS, deixando eles sempre... Ou tem reuniões do Ministério, que a gente levava os resultados, então eles estavam sempre atualizados desses resultados, né? E agora, melhor ainda, com essas lives aí, a gente pode mostrar mais para a sociedade o que a gente está fazendo, tá? E o número de pessoas é tão grande que não dá para colocar, então coloquei aqui somente as instituições participantes desse trabalho, né? E dando continuidade a esse evento, a gente pretende em 2000, foi cancelado esse ano devido à pandemia, mas em 2021 dar continuidade durante o 25º Workshop Internacional de Bioinformática em Evolução Viral e Epidemiologia Molecular, que é um curso internacional, um dos maiores do mundo, que está na sua 25ª, ia ser esse ano, vai ser o ano que vem, né? Então, eu sou o coordenador desse curso no Brasil no próximo ano, e a gente pretende, com esse curso, dar continuidade àquelas atividades que nós iniciamos no ano passado, em 2019, que a gente possa utilizar durante o curso sequências geradas aqui no Brasil, sequências geradas aqui, e que no final a gente tem um produto, que a gente tem um artigo que possa ser, que é um curso maior aqui, que vai ter o quê? 300 pessoas, 400 pessoas, não tem problema, nós criamos vários grupos, mas que a gente gere um produto e mostre que o Brasil, que a gente está fazendo, juntando a pesquisa com toda a vigilância, né, dos laboratórios de saúde pública, Ministério da Saúde, OPAS, né, que mostre o que a gente está fazendo e mostre os resultados, tendo pessoal daqui, certo? Nas publicações, pessoal que eu falo, pessoal não só o pessoal da pesquisa, mas todos os recursos humanos dos laboratórios de saúde pública, porque isso é importante, para mostrar que a gente pode também transferir tecnologia da pesquisa para a saúde pública, isso é importante. E deixo o meu muito obrigado aqui com o meu e-mail, né, oficial, que é o da Fiocruz, né, aqui na finalização do curso, que a gente tirou uma tardezinha lá em Ouro Preto, aqui uma parte do grupo do curso, né? Bom, era isso que eu tinha que falar e... Doutor Luiz, muito bom. Gostaria desde já, né, agradecer a vossa participação. Nós vamos abrir agora para os questionamentos. Já tem alguns questionamentos aqui no chat. Mas eu vou abrir, né? Se as pessoas que fizeram esses questionamentos quiserem se apresentar, por favor, né? Colocar de que instituição vocês são e fazer diretamente o questionamento ao Dr. Luiz, estejam à vontade. Eu gostaria, Luiz, realmente, né, de agradecer aqui em nome da UFES, em nome do nosso grupo de pesquisa. Você colocou aí a realização do curso no ano que vem. Eu espero estar nesse curso, já coloco aí a minha candidatura, e depois a gente pode até conversar, porque eventualmente a gente pode
traçar uma direção do que é interessante a gente coletar aqui em feira, se for essa possibilidade, para a gente levar para análise aí durante o curso, tá? Eu vou me empenhar para isso. Depois que você fez esse convite aí, aí, como eu digo aqui, atiçou minhas lombrigas, tá certo? Então, agradeço de novo, em nome da UFES, em nome do nosso grupo de pesquisa. E, pessoal, a sala está aberta para os questionamentos, tá certo? Então, ó, como ninguém se habilitou, Luiz, vou adiantar uma aqui. O Dr. Fernando Vicentini, aqui da UFRB, de Santo Antônio de Jesus, virologista, tá certo? Ele pede para você fazer, se for possível, uma análise entre as tecnologias de NGS disponíveis hoje com relação ao custo e a fidelidade das sequências. Sim, sim. Bom, primeira coisa, eu não tenho como fazer em todas as tecnologias, mas eu vou fazer em relação às tecnologias que eu estou utilizando hoje. Eu utilizo tanto o Illumina quanto o Minion, né? Que o Illumina é uma tecnologia já antiga, mais antiga, e também todo mundo sabe que é uma tecnologia muito importante, muito boa, né? O sequenciamento com Illumina. Então, eu tinha feito até ontem, junto com o Ministério da Saúde. Mas, primeiro eu falo em relação à cobertura, né? A taxa de erro durante essas duas técnicas de sequenciamento. O que a gente tinha antes, quando a gente começou com a tecnologia do Minion, a gente era observado uma maior quantidade de deleções, de indels. A gente tinha vários buracos, certo? E isso foi diminuindo a partir do momento em que foi construído outros protocolos, aprimoramento dos protocolos. Tá? Hoje está em torno Está em torno de dependendo do protocolo, dependendo a gente já sabe que a gente consegue diminuir esse indel se a gente tem amostras com cargas virais mais altas. Então, se a amostra, por exemplo, falando em relação a vírus, se a amostra viral ela é uma amostra que não está degradada e que a gente tem uma maior carga viral, nós conseguimos uma cobertura sem nenhuma taxa de nenhum erro. Então, a gente diminuiu, chega a 0%, como a gente fez, por exemplo, para a COVID. Tinha uma amostra lá que o CT era 18. Esse CT de 18 está mostrando o quê? Que a carga viral é muito alta. Então, a gente conseguiu uma cobertura total, certo? A gente consegue chegar ao quê? Cargas virais mais baixas, a gente consegue chegar, melhorando o protocolo, que nós melhoramos os nossos protocolos, de chegar a 8% de erro só. Né? E isso que é observado hoje até nesses outros, no iTorrent, por exemplo, certo? No Illumina. Então, o Illumina, por sequenciar fragmentos menores, certo? Então, por fragmentos menores, a gente tem a possibilidade até de ter mais indels, mais deleções do que em relação ao Minion, porque no Minion hoje a gente está só aumentando o tamanho do amplicon, o tamanho do fragmento gerado, né? Então, quanto a isso, nós não estamos tendo problema. Agora, em relação ao custo, eu fiz o cálculo ontem, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Só um segundo, eu tenho um aqui. Eu achei que eu tinha uma célula aqui do Minion, mas não tem. Bom, em relação ao custo, se a gente for fazer um sequenciamento hoje, por exemplo, utilizando o Illumina, eu vou falar pelo que eu gastei para fazer um sequenciamento de mosquito, daqueles mosquitos coletados lá, né? Para fazer o sequenciamento
para gerar 94 genomas, ou seja, fazer a metagenômica ou sequenciamento de 94 amostras, eu irei gastar o quê? R$150 mil. Eu gastei R$150 mil. R$150 mil, então, dividido isso por 94 amostras, eu vou ter R$1.600 por amostra sequenciada, ou a metagenômica, certo? R$1.600. Bom, aí agora eu vou lá para o Minion. No Minion hoje, antes a gente sequenciava apenas 11 amostras numa célula, daquela célula de fluxo, no sequenciador, 11 amostras por vez. Hoje, a gente já consegue 23 amostras por vez. Tá? E, além disso, já tem protocolo já de lavagem dessas células. Se eu deixo o sequenciamento ocorrer por pouco tempo, fica acompanhando. Eu já tenho uma quantidade de reads suficiente para começar a análise. Então, eu paro. Então, assim, em torno de 6 horas, eu vou e paro. Aquela célula, eu lavo ela, certo? E, então, tem um tampão já para lavagem dessa célula, levo para a geladeira, eu posso utilizar novamente e depois fazer isso novamente. Então, você pode usar até 3 a 4 vezes. Tem gente que já usou 5, certo? Mantém os poros ativos para fazer o sequenciamento. Então, uma célula dessa, ela custa, eu estou colocando o preço máximo dela, $1.000. $1.000, certo? Se você compra um número maior, você diminui o valor. Você compra 12, por exemplo, sai o quê? $900 cada célula dessa. Lembrando que cada célula eu posso fazer 23 e depois eu posso lavar e fazer mais 23, e lavar e fazer mais 23. Então, o que eu gasto para fazer o sequenciamento utilizando uma célula é em torno de R$5 mil. 5, 6, não. Em torno de R$10 mil. 10. Tá? R$10 mil uma célula. Se eu quero fazer um sequenciamento, tá? Utilizando 2 células, eu vou gastar R$20 mil. Eu vou gastar R$20 mil e eu vou ter o quê? Quantos genomas? 69 vezes 2, 138 genomas. Se tudo der certo, se a sua amostra tem uma carga viral boa, se o RNA não tiver degradado, se não tiver nenhum erro durante o processo, você vai ter o quê? 138 amostras sequenciadas em 2 células, com custo de R$20 mil. Com custo de R$20 mil, então, se eu dividir 20 mil por 138, né, eu vou ter o quê? Em torno de R$150 por amostra. Quando lá no Illumina eu vou ter R$1.600 por amostra. Tá? É lógico que eu não posso, depende do que eu quero. Se eu quero uma maior profundidade, né? Se eu não quero só uma maior cobertura, eu quero a maior profundidade, eu recomendo utilizar o Illumina, certo? Eu recomendo utilizar o Illumina. Se eu vou trabalhar com amostra proveniente de vetor, por exemplo, eu não sei se eu estou tentando vírus de mosquito. Se é vírus de mosquito, eu vou ter que macerar o mosquito, tem aquele processo todo até chegar ao sequenciamento. Então, o ideal é que você tente utilizar alguma coisa com mais profundidade, né? Então, eu vou utilizar o Illumina para isso, tá? Mas, para a vigilância do que a gente está fazendo, o ideal é utilizar o Minion, principalmente porque eu posso carregar comigo e treinar uma pessoa no seu laboratório, certo? Eu posso me movimentar levando todos esses reagentes, né? Então, é isso. Em relação ao custo, é isso, né? E eu acho que é o que eu tenho para responder. Eu acho fantástico aí essa comparação, Luiz, né? Principalmente para os grupos novos que estão começando a investir ou tentando investir nessas tecnologias. A gente tem aqui o Illumina, né, em Feira de Santana, mas a gente vê
que já é uma... Claro, que vai depender do objetivo, né? Sim, das sim. oportunidades. Mas, hoje em dia, talvez, posso concluir isso, que para os grupos que estejam começando e pensando em investir, talvez o caminho mais interessante fosse o Minaio, né? Sim. Agora, se você quer se não for para trabalho de campo, com um laboratório, hoje a Illumina também já lançou, que é muito bom, o NextSeq, que você pode fazer até entre 230 e 240 genomas de vírus por rodada, né? Aí vai sair em torno de R$ 250 por amostra, certo? Mas é um aparelho muito caro, você tem que pensar na manutenção, tem que pensar nisso tudo, né? Então, eu acho que não dá para a gente dizer qual que é o melhor, depende qual que é o seu objetivo naquele momento, entendeu? Muito bem. Um comentário aqui do Antônio Carlos no chat, parabenizando, né? Muitos parabéns aqui, Luiz. Depois, se você quiser, eu te mando esse chat, né? Que ele gera aqui um arquivo para mim, eu posso te enviar. O pessoal que está participando, né? Fez essas considerações. Muitos parabéns aqui pela sua palestra. E muitas perguntas também, se você quiser, que não der para responder todas, pode me mandar por e-mail. Você pode compartilhar o meu e-mail com todos. Tá ok, né? Tá ok. Aí eu posso responder por e-mail também. Tá certo. Mas, de qualquer maneira, o Antônio já colocou aqui, ele é lá de Belém. Me parece que ele é remista, segundo o comentário que ele fez aqui. E ele pergunta não, ele disponibiliza, se houver interesse, né, amostras de saliva de pacientes de Covid lá de Belém. Né, eu agradeço. Se você quiser trabalhar o sequenciamento dessas amostras, ele já, aparentemente, já tem disponível lá. Né? Em breve, aqui em Feira de Santana, a gente vai ter as nossas amostras aqui também, né? Sim. Inclusive amostras ambientais, porque a gente está fazendo um investimento aqui porque essa é uma situação interessante, né? O Brasil teve aí uma situação com a China há pouco tempo, acho que coisa de 1 ou 2 semanas, de algum produto que foi recusado pela China porque os chineses detectaram Covid. Sim, né? sim. E, então, as empresas também, elas vão ter para além da questão direta relacionada à saúde humana, essa questão da segurança dos produtos que estão sendo produzidos, né? Isso vai ter um impacto, olha que interessante essa questão, né? Porque isso vai ter um impacto nas cadeias econômicas durante esse processo de retorno, né? Já está havendo essa preocupação. Então, os empresários estão começando a investir, inclusive nisso, para poder ter um respaldo, né, com relação a essas questões de contaminação de superfície, contaminação de produtos, né, e isso tudo mais. Então, a gente vai ter essa situação aqui em feira logo. O Fernando Vicentini, ele faz mais uma pergunta, Luiz, que é o seguinte: no caso do PBV, né, do vírus, qual a carga viral que você citou no trabalho? E ele faz um questionamento em seguida, que será que a EGPA pegaria? EGPA? Aí eu também não sei do que se trata exatamente esse EGPA, Luiz. Eu não estou... Eu posso complementar? Pode. Sim. Bom, primeiramente, Luiz, muito obrigado pela fala maravilhosa, viu? Parabéns a toda essa gigante equipe. Obrigado, Fernando. Trabalho lindo mesmo. Sim, eu trabalho com PBV há muito tempo, Luiz, desde 94, na verdade, fui formado por Silvia Gatti lá na Unicamp, que é considerada a mãe do PBV no Brasil, né? Sim. Ela foi formada pelo Dr. Pereira, né? Enfim, temos uma relação aí com o PBV. E aí, a técnica de sempre é a eletroforese em gel de poliacrilamida, né? Que, apesar de muito trabalhosa, é bastante sensível, ainda é usada, né, de certa forma, para rotavírus. E aí fiquei pensando que talvez esses swabs aí negativos para o SARS-CoV-2, de repente a gente poderia rodar uns EGPAs aí e ver o que dá. Sim.
Sim, sim. Eu vou te ser franco que eu nunca utilizei, né? E aí eu não saberia te responder em relação a essa técnica, né? Porque o que a gente faz é somente o sequenciamento mesmo genômico, né? A gente trabalha somente com sequenciamento genômico, mas eu posso procurar e te responder por e-mail. Você tem ideia da carga viral que deu? Não, da carga viral para sequenciamento depende do vírus. Por exemplo, Desses pacientes de PBV, a carga estava alta, você sabe dizer? Desses pacientes que a carga viral, nós conseguimos entre 18 e 30. A carga viral não, o CT, né? Porque o CT ele é inversamente proporcional à carga viral, né? Que o CT é durante, quando você faz um PCR em tempo real, né? Então você consegue o CT lá. Então o CT é entre 18 e 30. Sim, mas no caso, aquela amostra de picobirna, você não tem esse dado, né? Aquela de picobirna vírus, ela tinha o CT. Quando a gente fez, nós não fizemos o PCR em tempo real. Nós fizemos a metagenômica, né? Porque a gente não sabia o que tinha. Perfeito. A gente não sabia o que tinha. Então, a gente foi direto para a metagenômica e a gente detectou aquilo lá. Tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer, o quê? A gente conseguiu as fezes da mesma época. Então, está sendo feito PCR do RNA coletado nas fezes, né? Porque no LACEN eles tinham eles conseguiram as fezes daquela época, então vai ser feita a PCR para a gente confirmar a presença do vírus também nas fezes, já que é um vírus entérico, né? Sim. Um vírus entérico. E aí, a partir disso, nós vamos tentar fazer enriquecimento viral e fazer uma nova metagenômica com esse vírus enriquecido, tá? Ou tentar o isolamento para poder fazer um novo sequenciamento com a cobertura de em torno de 100%. E a partir disso, a gente mandar sintetizar os primers para o sequenciamento direto no Minion, né? Porque como é um vírus segmentado, né? Ele é dois segmentos, então é um vírus maior. É um vírus maior. Então, a gente mandar sintetizar, né, esses primers para a gente tentar a PCR, porque isso é uma coisa importantíssima de questão de saúde pública. Eu conversando com os médicos do hospital, que são do Hospital Eduardo Menezes, né, no Hospital de Infectologia lá de Belo Horizonte, eles me falaram que a quantidade de crianças, né, tanto bebês quanto maiores, que chegam com diarreia, certo? Alguns com problemas também respiratórios, e que eles não conseguem definir o agravo, certo? Definir qual que é o patógeno que pode estar envolvido. Que pode ser o quê? Que pode ser um vírus desse tipo. Se é um vírus que circula em cão e que está presente nas fezes dos animais, né? Então, a gente tem que ser feita uma vigilância também, né? No caso do picobirnavírus. Pois é. Se me permite aí no comentário muito rápido, eu passei 3 anos e tanto tentando isolar PBV lá nos anos 90. Sim. Sem sucesso, viu, Luiz? Foi um grande aprendizado, mas foi uma loucura. Talvez pensar logo numa ultracentrifugação aí, cloreto de césio. Sim. Depois, mas acho que essa concentração vai ser mais produtiva que tentar isolar. Isso. Fica aí um forte abraço e parabéns mais uma vez. Obrigado, Fernando. Tá. Também queria agradecer Luiz, também. Eu gostaria de... eu ia falar para você mesmo. Pode falar. Oi, Luiz. Bom te ver de novo, meu amigo. Olha, quero te dizer que foi uma satisfação enorme revê-lo aqui, ainda que seja por esse meio virtual, mas é sempre um prazer enorme te ouvir, né? Você sempre trazendo grandes contribuições para a ciência no Brasil. E eu quero, então, te parabenizar por mais esse desafio, por esse belo trabalho que você vem desenvolvendo. Não esqueça do nosso HTLV,
né? Não. Continuo com ele, eu continuo com ele. Ótimo, ótimo. Mas, Luiz, deixa eu te falar, eu estou hoje coordenando um projeto, iniciando a coordenação de um projeto de Covid-19 aqui no Estado. Né? E eu quero, esse projeto ele visa um mapeamento epidemiológico, soroepidemiológico, a avaliação imunológica e proteômica de pacientes que se recuperaram da Covid e pacientes que estão ainda internados. Tá? Então, como o Aristeu comentou ainda há pouco, eu havia feito um comentário no chat, mas eu vou precisar sair agora, deixar a sala, então eu fiz questão de falar pessoalmente com você e deixar à disposição, se for do seu interesse, fazer sequenciamento dessas amostras de Belém, fica à disposição do seu grupo, tá certo? A gente fazer essa parceria, tá bom? Tá. Então, eu agradeço e pode contar comigo, assim, com o grupo, nesse sequenciamento. Eu vou entrar em contato com você, tá? perfeito. Seu contato e a gente combina tudo direitinho. Só para o curso do ano que vem, que eu não vou colocar, porque o curso, eu tenho apoio do Ministério, tudo, e a gente pretende fazer algo relacionado na vigilância de arbovirose, já era o objetivo do curso, de arbovirose, entendeu? Perfeito. Aí é isso que a gente pretende, mas eu posso te apoiar sim, eu vou entrar em contato com você, tá? Ótimo. E a gente pode treinar o seu grupo, tudo. Perfeito. Tá bom. Em Luiz, relação à HTLV, a gente montou um projeto de utilização do Minaion para sequenciamento, né, e auxílio no diagnóstico, sequenciamento diferencial de HTLV 1, 2, 3 e 4. Que legal, muito bom. Depois eu converso com você mais sobre isso. Perfeito. Tá? Então, parabéns mais uma vez, foi um prazer. Tá? Aristeu, parabéns aí pelo projeto também dessa sala virtual. Então, um desejo de sucesso para vocês. Um grande abraço. Um abraço, obrigado. Obrigado, doutor Antônio. Veja só, né, Luiz? Eu acho que são esses encontros que eu acho que eles são muito produtivos. Sim, né? sim. E só de ter essa oportunidade das pessoas se reverem, seja nesse formato virtual, e dessas possibilidades de trabalho conjunto, nosso grupo aqui já está mais que satisfeito, né? Como eu falei no começo, gente, a gente tem tido a oportunidade de aproximar pessoas que, eventualmente, por outros canais, não estavam conseguindo se comunicar, né? Então, para nós, isso é uma satisfação tremenda. E Luiz fez uma fala muito incisiva sobre o papel de formação de pessoas e o papel da disponibilização do conhecimento, né? E eu acho que isso é fundamental, né, Luiz? Independente de que esfera que a gente está produzindo conhecimento, inclusive por estarmos em órgãos públicos, isso é uma questão fundamental, né, como formadores e na luta pela ciência. E um outro aspecto que eu queria chamar a atenção da fala do Luiz, veja como, nesse sentido, o fato do Brasil ter laboratórios, né, nos estados responsáveis por esses diagnósticos na área de saúde pública, e como isso está inserido dentro do SUS, o papel do SUS, né, e da defesa que nós temos que fazer do SUS dentro desse processo todo, né, que é muito importante, né? A gente só tem essas situações todas, essas oportunidades, porque houve investimento, né, na formação dessa rede e na disponibilização dessa rede para os estados, né, e para os municípios e tudo mais. Então, como tudo isso é muito importante, né, Luiz? Você chamou a atenção, eu até brinquei com o meu amigo aqui, Fernando, que meu sonho de consumo é ter uma Kombi sequenciadora ambulante, né? O Minaion, eu acho que está mais difícil hoje eu conseguir uma Kombi do que o Minaion, mas a gente vai atrás, viu, Luiz? Sim, sim.
Vou correr atrás de vocês para a gente fazer mais sequenciamento por aí, viu? Claro, sim. Pode contar comigo. Gente, mais algum questionamento, algum comentário para o Dr. Luiz? Luiz, eu acho que não, acho que o pessoal está satisfeito. Ah, que bom, então. Né? Lembrar, então, pessoal, agradeço novamente, né, Luiz? Sim. Realmente, houve comentários aqui, vários comentários sobre essa oportunidade que todos tiveram de ouvir você e de ouvir esses trabalhos tão importantes que você e o grupo têm feito durante esses anos todos. Já me ofereceram aqui uma Kombi laranja, viu, para o UFES, Luiz. Está vendo como isso aqui é uma maravilha? Já consegui uma Kombi aqui. Lá do estado de São Paulo vai vir essa Kombi. Bom, então, assim, queria chamar a atenção que nós temos o canal no YouTube, mais tarde, ou durante o final de semana, essa palestra vai estar disponibilizada lá. E, então, quem quiser dar uma olhadinha, temos palestras sobre várias zoonoses, sobre a situação do Covid, sobre diagnósticos vários, e a contribuição de muitos pesquisadores do Brasil todo, né? Então, esse continua sendo um espaço virtual de encontro dessas pessoas, né, desses lutadores que têm tocado em frente aí a difícil tarefa de fazer ciência no Brasil, né, Luiz? Sim, concordo com você. Gente, então é isso. Eu agradeço muito, viu, Aristeu, o convite, e pode contar comigo, assim, sempre precisar. E uma coisa que, se alguém quiser fazer pergunta, pode mandar por e-mail, que a gente tenta responder, certo? Tranquilamente, não se preocupem, só porque muitas vezes não dá tempo todos fazerem pergunta, entendeu? Mas a gente pode... E algumas questões o pessoal vai ter na hora que botar a cabeça no travesseiro, opa, esqueci de perguntar isso, né? Então, aí é possível, né? Independente, eu vou enviar, né, para o pessoal que fez a inscrição, gente, eu tenho o e-mail de vocês, né? Eu envio o contato do Dr. Luiz, e, de qualquer maneira, nós aqui no grupo também somos uma porta, né? Uma via de comunicação. Já deixo até aqui meu e-mail, gente, se alguém precisar fazer um contato, meu e-mail já está aí no chat, tá? Então, agradeço novamente, Luiz, tá? Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos por terem permanecido na sala, né? Ter contribuído, prestigiado o Luiz, prestigiado o nosso grupo, prestigiado aqui a nossa Universidade Estadual de Feira de Santana. Agradeço e encerro. Se quiser fazer mais algum comentário, Luiz, fique tranquilo. Não, para mim, somente agradecer novamente e dizer que é sempre um prazer estar junto com Feira de Santana. Que Feira de Santana está sempre no meu coração aqui. Tá? Tem um papel muito importante, Feira, na minha trajetória. Que bom, Luiz. É sempre bom ouvir isso, né? Eu também vim para a Feira de Santana, estou aqui há 10 anos, né? E quem passa por aqui acaba deixando, ou ficando, ou deixando um pedacinho aqui, né? Isso. Então, é muito importante. Tá certo, gente? Então é isso. Com isso a gente encerra. Eu desejo um bom final de semana a todos e até a próxima semana. Ok. Bom final de semana para todos.